Olá, turma, voltamos. Ainda na disciplina de administração de enfermagem, a gente vai falar agora só do aprazamento, da prescrição de enfermagem. A gente falou um pouquinho sobre isso antes, que é um documento que deve conter no prontuário até para a gente dar seguimento ao tratamento do paciente, né? Seja de um antibiótico, seja de um analgésico, seja de um broncodilatador, seja de uma hidratação venosa, a gente precisa ter essa prescrição. E como que funciona? Na plataforma eu deixei um vídeo explicando também de colegas de trabalho que postam vídeos falando sobre prescrição, evolução, então a gente sempre vai ter essa troca de informações. Porém, a gente tem uma tabela que a gente segue o aprazamento. Ah, professora, por que a gente deve seguir esses horários? Vamos imaginar, gente, que numa prescrição de enfermagem a gente admite um paciente e vamos dizer que a gente vai fazer a medicação conforme a admissão dele, no horário. A gente não vai estipular, esquece essa tabela. Aí nós temos em média 12 pacientes internados. Aí você imagina você ir 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde, ou seja, acaba você tendo uma produção alterada, você fica indo várias vezes ao leito de pacientes diversos, e se a gente tiver uma tabela onde a gente consegue ter essa rotina, fica mais fácil. Por quê? Às 8 da manhã eu sei que eu vou estar fazendo medicações das 8, então aquele horário somente para administração de medicamento. E assim sucessivamente. Então vamos lá ao aprazamento. Essa daqui é uma tabela, tá? Na prescrição, antigamente tinha a coloração azul para dia e vermelho para noite. Hoje em dia não se usa muito essa diferença de coloração. Então há hospitais, né, que permitem essa coloração e outros que não fazem, como que eu posso falar, não é uma obrigação, né? Até porque a equipe de enfermagem que tem que estar ciente do horário e do que será feito naquele horário. Então, para deixar mais claro para vocês, vamos lá. A gente tem um modelo de prescrição. Aqui em preto, vocês acompanhando, a gente tem de 2 em 2 horas, ou seja, a medicação que vai ser administrada de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, de 12 em 12 e de 24 ou 24. Quanto na prescrição tiver de 24 em 24, quer dizer que seja uma vez ao dia, tá? Ou, né, é escolhido um horário entre 10 ou 22 horas para realizar a administração, dependendo das recomendações do fármaco. Então é importante a gente também saber a interação medicamentosa desse fármaco no nosso organismo, né? A gente saber como que a gente vai aprazar e administrar. Porém, gente, o aprazamento ele é feito pelo enfermeiro. Muitas unidades adotam esse aprazamento pelo enfermeiro ou pelo médico, porém o técnico, há algumas pesquisas, alguns artigos em que fala que até mesmo, né, o Corém fala que o aprazamento ele deve ser feito pela equipe de enfermagem, ou seja, há uma supervisão do enfermeiro onde deve ser carimbado, onde ele está ciente daquele aprazamento, então depende muito de unidades para unidades, tá bom? Então, vocês precisam decorar, gente. Se vocês decoram o início de cada horário, vocês vão só colocar a hora a mais. Ou seja, se eu sei que de 2 em 2 horas o início dessa administração é às 8 horas da manhã, é só eu ir colocando 2 horas acima das 8 horas. Então, se tem um dipirona, que isso não acontece, tá, gente? De 2 em 2 horas eu sei que eu vou iniciar às 8. Depois às 10, depois às 12, depois às 14, depois às 16, depois às 18, 20, 22 e assim por diante. Se eu tenho ali um tramal aprazado de 8 em 8 horas, eu tenho que administrar essa medicação de 8 em 8 horas. Quais são os horários pela tabela que eu tenho disponível para administração? 14, 22, 06. Então, todo mundo na prescrição, na clínica médica que tiver medicações de 8 em 8 horas, eu vou ter lá 14, 22 e 06. Então, fica uma rotina mais organizada, a gente consegue administrar medicações nos horários coletivo, né? Fica mais fácil e a gente vai dar importância nos demais horários para evolução, para observação, enfim. Entenderam? Olha só, de 2 em 2 horas, o primeiro início é de 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante até as 6 horas da manhã, tá bom, gente? Porque a gente faz esse aprazamento em 24 horas de plantão.
não tem como eu estar aprazando para demais dias, porque a prescrição ela é diária. Então, todo dia vai sair uma prescrição atualizada em que a gente apraza essa prescrição em 24 horas. Se há uma medicação prescrita de 4 em 4, eu vou iniciar às 10, 14, 18, 22, 2 e 06 vai ser minha última administração. De 6 em 6, eu vou iniciar às 12, 18, 24, 06. Gente, é simples. Toda prescrição ela vai vir com a medicação e o horário em que você deve ser feito. Então, se você souber memorizar, perdão, tá, gente? Se você memorizar de 2 em 2 horas e saber que às 8 inicia, as demais horas, como eu falei, coloca 2 horas a mais. De 4 em 4, eu sei que inicia às 10, 4 horas, né, a mais das 10 horas. E assim sucessivamente. De 12 em 12, 10, 22. Você pode escolher 12, 24, tá bom, gente? Isso não vai alterar. Mas aí que a gente entra numa situação em que a gente vai precisar primeiro avaliar o horário da admissão do meu paciente. Por quê, Laísla? Esse horário aqui tá nas 24 horas, né? Porém, se eu assumo um paciente às 2 horas da tarde, né? Vamos começar assim. Admitir um paciente às 2 horas da tarde e na prescrição pede um dipirona de 6 em 6 horas. Tem como eu iniciar o aprazamento às 12 horas? Espero que você tenha respondido que não. Por quê, gente? Porque às 12 horas o paciente não estava lá ainda. Ele foi admitido às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. Então não tem como eu colocar, isso eu estou falando na admissão, tá, gente? Na prescrição da admissão. Não tem como eu colocar às 12 horas. Ou seja, qual será o horário mais próximo a esse horário que eu posso estar fazendo essa medicação de 6 em 6? 18, 24 e 06. E assim sucessivamente. Vamos dar um exemplo. O paciente foi admitido meia-noite, 24 horas. Vou lá aprazar a prescrição. Vejo lá que tem, vamos lá, uma hidrocortisona de 8 em 8 horas. 14, 22, 06. Tem como eu aprazar, colocar lá no documento 14 horas? Ele estava lá às 14 horas? Não, ele foi admitido às 24 horas. Então, eu posso fazer esse de 6 horas da manhã. Professora, mas e se for necessidade de a gente fazer na admissão? Ok, a gente vai fazer às 24 horas e a partir das 24 horas a gente vai aprazar o de 8 em 8. Ou seja, se ele fez o hidrocortisona às 24, quando for 8 horas da manhã, ele vai fazer novamente hidrocortisona. Então, é uma avaliação, é uma situação onde a gente precisa avaliar a prescrição, a gente precisa avaliar a condição do paciente, por isso que tem que, né, ter um auxílio ali do enfermeiro, um auxílio do médico, pra gente saber se é realmente esse fluxo que a gente vai seguir. Vamos lá, coloquei aqui modelo de prescrição médica e relatório de enfermagem, muito importante. Vou reforçar aqui para vocês, a prescrição será feita, o aprazamento, conforme o horário da internação hospitalar. Então, antes de vocês vão fazer umas atividades que a gente serão compartilhadas. Antes de vocês realizarem o aprazamento, vocês precisam observar se aquela prescrição, qual foi o horário da admissão dele. Eu estou recebendo o paciente às 10 da noite, vou olhar minha tabelinha, 10 da noite, se tiver medicação de 8 em 8, já posso iniciar 22:06. De 12 em 12, posso iniciar 22, 10 da manhã. E assim sucessivamente. Vamos aí uma prescrição. A imagem deve estar um pouquinho ruim para vocês daqui do vídeo, né? Mas vocês acompanhem aí que tem esse exemplo na plataforma, tá? Então vamos lá. Olha aqui que eu coloquei aqui, ó, paciente admitido às 8 horas da manhã. Vamos lá, prescrição. Nome, Francisca Maria Mesquita, prontuário, enfermaria e leito, né? Enfermaria 803, leito 6. Vamos lá, a prescrição. A data, tá, gente? É importante ter a data. Discriminação são as medicações que serão feitas, horário e aqui as observações que vocês vão colocar se o paciente fez ou não a medicação. Então, vamos lá. Dieta zero. Gente, toda vez que tiver na prescrição falando sobre dieta, vocês sempre vão colocar essa sigla, SND, que significa Serviço de Nutrição Diária.
Então, eles que vão se responsabilizar pela dieta, ou seja, branda para hipertenso diabético, líquida para diabético e hipertensa, pastosa, líquida de prova. Então, a gente só vai colocar SND, porque eles que vão responsabilizar por essa dieta. Porém, se a dieta é zero, né, gente, a gente sabe que o paciente não vai se alimentar e a equipe de nutrição vai pegar esse prontuário e vai observar isso. Ah, então ele está em dieta zero, eu não vou trazer nada da copa para ele. Vamos à parte de hidratação. Soro fisiológico 1000 ml EV em 24 horas. Gente, se eu tenho 1000 ml, vamos lá para a parte de farmacologia, para alguns aqui que já tiveram. Se eu tenho 1000 ml, a composição de frasco que a gente possui na unidade é de 500. Então, se eu preciso fazer 1000 em 24 horas, eu vou separar na prescrição 500. Então, tem que fazer 1000 ml em 24 horas, no período diurno 500, no período noturno mais 500. Ele também quer que a gente faça 1000 ml de soro glicosado também em 24 horas. Novamente, repito, 500. Ok, gente, se tivesse aqui 1500, eu ia colocar 500 em 24 horas. 2000, 500, que a gente separa por etapas, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se ele tem que fazer em 24 horas 1000 de fisiológico e 1000 de glicosado, eu vou iniciar um fisiológico, um glicosado, um fisiológico, um glicosado. A gente vai alternar essa hidratação venosa. Aí ele quer um cloreto de sódio 10% ampola, né? Em cada etapa de soro fisiológico. Olha só que importante, aqui tá primeiro e terceiro. Ué, mas soro fisiológico só tem 2, de 500 em 500. Mas o que eu falei pra vocês que a gente vai alternar? Primeiro soro fisiológico, segundo glicosado, terceiro fisiológico e por último quarto é o glicosado. Por isso que ficou primeiro e terceiro, gente. Então, no primeiro soro de fisiológico, a gente vai colocar essa ampola de sódio. No quarto também, no terceiro, perdão, tá? Omeprazol, né? 40 mg venoso uma vez ao dia. Gente, uma dica. Toda vez que tiver prescrito omeprazol, ele vai ser feito às 6 da manhã, tá? Então, é aquela medicação que ela vai preparar o estômago do paciente para receber diversas outras medicações. Então, sempre vai ser às 6 da manhã. Deixei aqui em vermelho, mas vocês podem colocar vermelho ou não. Fica a critério de vocês. Bromoprida, olha só, tá pedindo de 8 em 8. Meu paciente foi admitido às 8. Então, lá naquela tabelinha aqui, de 8 em 8 eu vou iniciar 14:22:06. Observe aqui na prescrição, 14:22:06. Mas porque ele foi admitido 8 horas da manhã, então eu consigo estar administrando nos horários conforme a tabela. Cefepime, né, um antibiótico, ele está pedindo uma vez ao dia. Ele foi admitido às 8? Professora, eu poderia fazer às 8? Poderia. Eu poderia fazer às 14? Poderia. Poderia fazer às 18, igual eu coloquei aqui? Poderia. Gente, uma vez ao dia, fica a critério de vocês, mas entendo, a gente precisa conhecer o fármaco, tá? A medicação. Dipirona de 6 em 6. Vamos olhar lá na tabela. Ele foi admitido 8 horas da manhã. Aqui na nossa tabelinha de 6 em 6 a gente tem 12, 18, 24 e 06. Então, como ele foi admitido às 8 horas da manhã, eu consigo estar fazendo esse dipirona de 12, 18, 24, 06. Entenderam? A gente observa a admissão e faz o aprazamento. Ciprofloxacino, paciente novamente com antibiótico. 12 em 12. Ele foi admitido 8 horas da manhã. Aqui está aprazado 18:06, mas também poderia estar 12:24. Tá bom, gente? 10:22. Fica a critério. Pode ser que o médico possa pedir, inicia o antibiótico logo agora. A gente vai iniciar 8 horas da manhã e o próximo será às 20 horas. Então, depende muito da orientação médica, depende muito do horário. Tem gente, eu particularmente, se o paciente foi admitido às 8, de 12 em 12, a gente sempre deixa prescrito 12:24, tá bom? Midazolam, mais soro glicosado, isso aqui é um dripping, tá, gente? Para correr em bomba infusora de 5 ml hora. Então, toda vez que tiver medicações, tiver escrito em bomba infusora ou ACM, que significa de acordo com conduta médica, a gente vai repetir BIC ou ACM, que significa de acordo com conduta médica. Então, quando ele orientar, a gente vai adicionar mais dripping ou vai cancelar a medicação, enfim. HGT,
de 6 em 6, ele entrou às 8, de 6 em 6 lá, como a gente já viu na tabelinha, de 6 em 6, a primeira administração é 12, 18, 24 e 06, então aqui também tá 12, 18, 24 e 06. Gente, lembrando que na prescrição médica, não necessariamente vai ter só medicação, vai ter mudança de decúbito, vai ter passagem de sonda, vai ter troca de curativo, então isso também entra como procedimento, entra como prescrição. Glicose 50%, 5 ampolas e vê se HGT, isso aqui era para estar escrito, tá? Se HGT é menor que 70 milímetros decilímetro. Ou seja, o paciente está com uma hipoglicemia, a gente vai fazer protocolo de glicose hipertônica 50%. Isso é um SOS. Então, a gente só vai fazer essa glicose se o paciente apresentar hipoglicemia. Ou seja, vou repetir aqui SOS em vermelho, para chamar a atenção de que é uma medicação que a gente vai fazer se houver uma intercorrência voltada para a hipoglicemia. Como eu falei de procedimento, a cabeceira elevada, a atenção, vocês podem colocar atenção em vermelho também, que aí vai sinalizar a equipe que para a gente estar sempre observando a cabeceira elevada. SV são sinais vitais, aqui está de 4 em 4 horas, olha na nossa tabelinha de 4 em 4, 10, 12, 18, 24, 2, 06. Como ele foi admitido às 8 da manhã, acompanhe aí no material de apoio de vocês, eu posso iniciar 10, 14, 18, 22, 06. Balanço hídrico, a gente vai colocar BH, pra gente saber que a gente tem que fazer o balanço hídrico daquele paciente, ele sondado ou com o João Tex. A gente vai ver quanto de diurese ele desprezou. E aqui já embaixo já fala anotar a diurese, ou seja, a gente vai anotar quanto que ele desprezou de diurese. 30 ml, 300, nenhum ml, 20 ml, a gente vai sinalizar na nossa evolução. Mudança de decúbito, coloquei aqui como rotina. Posso aprazar a mudança de decúbito? Pode, gente, é até melhor você aprazar que você sabe que tem que mudar. Quando a gente bota rotina, é uma rotina nossa porque tem que ser uma realidade a gente fazer a mudança de decúbito do paciente para evitar lesão por pressão, mas não tem importância colocar rotina. Aspirar as vias aéreas superiores, ciente, ou seja, a gente está ciente que tem que aspirar toda vez que o paciente apresentar secretividade. Então, ele tendo secreção, a gente faz a aspiração desse paciente. Mais uma prescrição, né? Aqui, vamos observar que ela também entrou às 8 horas da manhã, até porque a gente vê aqui o horário. Então, vamos lá. Data, dieta oral livre. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que estiver falando de dieta, a gente vai colocar SND, que é Serviço de Nutrição Diária. Dipirona, de 6 em 6. Ah, professora, aqui tá 6 em 6 e você colocou SOS. Gente, ele só tá pedindo para fazer o dipirona, né, se ele tiver dor ou febre, isso então é SOS, porque ele deixou específico aqui SOS. Então, toda vez que tiver SOS, a gente vai repetir. Mas vamos dizer uma situação em que ele teve dor e eu precisei fazer o dipirona às, vamos dizer assim, às 20 horas. 20 horas, vou colocar aqui 20 horas e vai checar em cima dessa medicação, que quer dizer que às 20 horas você precisou fazer esse SOS. E a partir das 20 horas você vai fazer de 6 em 6, ou seja, 2 horas da manhã você vai fazer novamente mais um dipirona e assim sucessivamente, tá bom? Tramal, uma ampola diluída de 8 em 8 SOS, tá vendo, gente? Novamente, na prescrição vai estar SOS, porém a gente vai aprazar só a partir de que ele sentir dor. Coloquei SOS aqui, ele sentiu dor às 14 horas. Vou colocar aqui 14, checar 22:06. Então, a gente só apraza a partir do momento em que tem a intercorrência que a gente precisa fazer esse SOS. Plasio também, ó, de 8 em 8 SOS, uma prescrição só SOS, né? Só tem SOS. Ranitidina à noite, olha só, 22 horas. Gente, noite pode ser 22, 20, fica a critério de vocês, tá bom? Mas, eu vou fazer uma ranitidina meia-noite. Gente, vamos também observar o paciente. Precisa fazer meia-noite essa ranitidina? A gente vai acordar o paciente para fazer uma ranitidina, já que não é um antibiótico de horário? Então, eu posso fazer às 22, eu posso fazer 21, eu posso fazer antes da janta. Fica a critério também, a gente, por isso que eu falo, tem que olhar o paciente, observar num todo. Sinais vitais, 12, 18, 24, aqui ó, gelco hidrolisado, que é o sanilizado.
Atenção, ou seja, digamos que o paciente com insuficiência renal crônica aguda, a gente não faz muita hidratação, a gente não deixa o paciente acoplado à hidratação venosa, ou seja, ele vai ficar com aquele excesso salinizado. Paciente aguardando cirurgia, acesso salinizado, hidrolisado, ou seja, vai ficar lá só com gel que a gente saliniza para não obstruir também a passagem quando for precisar dessa via. Alprazolam à noite, 22 horas. Gente, digamos que tem o alprazolam uma vez ao dia. Aí fulano coloca lá meio-dia. Por isso que eu peço para vocês entenderem um pouco sobre o fármaco, pesquisar para que serve o quê? Para que serve um alprazolam, para que serve um dipirona, para que serve uma hidrocortisona. Gente, o alprazolam, ele é um ansiolítico, ou seja, ele vai colocar o paciente para dormir, né? Vai deixar o paciente tranquilo, consequentemente ele vai dormir, vai sedar o paciente, vamos dizer assim. Então, se eu dar um alprazolam, tá escrito na prescrição, digamos que não esteja à noite, digamos que esteja uma vez ao dia. Meio-dia, a gente vai colocar esse paciente para dormir meio-dia, a interação dele diurna vai ser péssima. E à noite ele vai ficar acordado, já que é para ser feito uma vez ao dia. Então, à noite, tá? É igual eu falo para vocês, omeprazol sempre de manhã, 6 da manhã. Ansiolítico sempre à noite ou conforme a prescrição. Se estiver aprazado, a gente vai fazer de horário. Agora, se pede uma vez ao dia, a gente faz à noite, que é onde o paciente vai dormir com mais tranquilidade. Anteriormente, a gente só falou de pacientes admitidos às 8 horas da manhã, então é mais fácil a gente fazer esse aprazamento conforme tabela. Mas agora a gente vai falar de um paciente admitido às 2 horas da tarde. Então vamos lá. Dieta oral e livre, como eu falei para vocês e repito, SND. Vou só lá colocar SND. Dipirona de 6 em 6 SOS, como não tem somente o horário, ele colocou SOS, então é no intercorrência, SOS, repito. Tramal ampola de 8 em 8. Na prescrição anterior, se vocês observarem, o nosso tramadol estava SOS, então a gente repetiu SOS. Nessa outra aqui eu fiz uma alteração. Coloquei o tramadol, tramadol de 8 em 8. Então, conforme a nossa tabelinha aqui, o de 8 em 8 iniciou às 14, 22 e 06. Como ele foi admitido às 14 horas, gente, eu consigo estar fazendo conforme a tabela, 14, 22, 06. Agora, se ele tivesse admitido às 18 horas, não tinha como eu seguir esse protocolo de 14. Ou seja, a minha próxima administração do tramal seria às 22 horas e 06 da manhã. Plasil tem o horário, porém, logo em seguida tem o SOS. Eu vou fazer SOS, vou repetir em vermelho ou azul, tá? Ranitidina, 30 mg via oral à noite, 22 horas. Posso fazer 20? Pode. Como eu expliquei, 21 pode também. Gel hidrolisado, atenção, coloquei em vermelho para vocês. Sinais vitais, de 6 em 6. Gente, ele chegou às 14. A nossa tabelinha de 6 em 6 tem 12, 18, 24 e 06. Se ele chegou às 14, tem como eu estar fazendo meio-dia esse horário? Não, então o próximo horário vai ser 18, 24 e 06 da manhã. Alprazolam, 0,5 mg via oral à noite. Vou repetir aqui, 22 horas. Então vamos lá, uma observação antes da gente finalizar essa parte do aprazamento. Aqui é o aprazamento na admissão, então a gente observa o horário e apraza conforme a tabela, tá bom? SOS, toda vez que eu fizer SOS, na parte de observação da nossa prescrição, a gente vai colocar realizado SOS tal hora e checar. Gente, o que é checar a medicação? É a gente sinalizar na prescrição que foi feita essa medicação. Então, como que eu posso checar uma medicação? Vamos lá, a gente tem esse tramal de 8 em 8. Fiz o de 2 horas da tarde, eu venho lá e faço um risquinho, um X, um risco, o que você preferir, em cima do horário que foi feito. Chegou 22 horas, fiz novamente o tramal, vou lá e faço um risco em cima das 22 horas, ou seja, o técnico que pegar, o enfermeiro ou qualquer outro profissional que pegar essa prescrição no outro dia, vai ver que foi feito às 14, 22 e 06, porque você checou em cima, fez um risco, um X, enfim. Agora, quando você pega uma prescrição e que está rodelado, é um círculo em volta o valor, né? Ou seja, nesse 06 já está assim um círculo em caneta.
um círculozinho envolvendo o número. Isso quer dizer que não foi feita a medicação e você precisa sinalizar na sua evolução ou na parte de observação da prescrição médica por que não foi feito. Se for uma medicação que não tem na unidade, geralmente eles rodelam a numeração e coloca NT. É uma sigla que a gente sabe que está sinalizando que não tem essa medicação na unidade, por isso que não foi feito. Agora você pode rodelar e na observação desse horário vai colocar às 6 horas, paciente se recusou a fazer o tramal relacionado a não estar com dor, né? Você não fez porque o paciente não quis e sentiu dor. Ou, por exemplo, você vai fazer ali às 14 horas o tramal, você fez e a paciente apresentou alergia. Você vai checar porque você fez e vai sinalizar. Paciente não realizou os demais medicações aprazados para o tramadol porque apresentou processo alérgico. A gente tem que sinalizar tudo o que acontece. Mudança de decúbito, troca de curativo. Nessa observação a gente vai colocar o porquê que não aconteceu, se não tem, se o paciente se recusou, se o paciente foi transferido antes. Então a gente relata na nossa prescrição. Então vamos lá revisando. O aprazamento é feito conforme essa tabelinha, que facilita, e na realidade, quando vocês forem para o estágio de vocês vão observar sempre esses horários aqui, olha, vocês vão ver, caramba, perdão, gente, o palavreado, poxa vida, essa tabela, esse aprazamento está conforme aquela tabelinha, então é uma rotina, é muito difícil você ver o aprazamento conforme a admissão do paciente, o horário, fazer todas aquelas medicações, encharcar o paciente, imagina, o paciente chegou 8 horas da manhã, vou fazer todas essas medicações 8 horas da manhã de uma vez, né? Então, a gente precisa conhecer a farmacodinâmica, a farmacocinética da medicação, para a gente poder aprazar com qualidade, né, o paciente. Outra coisa, se não tem medicação ou se não é feita a medicação, a gente rodela, que é o círculo que a gente envolve o número que seria, né, a hora que seria feita aquela medicação. Se a gente fazer a medicação, for feita, né, a gente vai checar, que é um risco, um X, um laço, né, aquele símbolo do infinito, em cima do horário. A gente checa, isso se chama checar, rodelar, a gente faz o círculo em volta do horário, evidenciando que não foi feita a medicação, ou porque não tem, que a gente coloca NT, ou a gente sinaliza aqui na observação o motivo pelo qual não foi feito. O paciente se recusou, não estava com dor, não vomitou, enfim. Então, gente, eu sei que é um pouquinho complicado, eu peço para vocês estarem exercitando, eu vou colocar no grupo, né, uns exercícios para vocês estarem fazendo aprazamento e a gente vai estar acompanhando lá. Toda vez que tiver troca de som, vocês podem colocar ciente, atenção. Então, vai entrar tanto a parte medicamentosa como a parte de procedimentos e vocês precisam se atentar ao que colocar na hora, né, na situação. Outra coisa nessa parte que eu não falei pra vocês, que eu tô lembrando, toda vez que tiver sinais vitais, se você não quiser aprazar, você pode colocar rotina, porque é uma rotina da enfermagem de 6 em 6 horas, verificar os sinais vitais. Aqui é uma rotina. Se tiver uma coisa fora do padrão, como tem aqui, sinais vitais de 4 em 4, aí a gente apraza, tá bom? Então, gente, a gente finaliza por aqui. Vamos entrar ainda falando de administração de enfermagem. A gente vai falar um pouquinho da evolução de enfermagem, tá? Eu peço que vocês se atentem a essa disciplina, é muito importante. Vocês fazem parte dessa parte de aprazamento. Por quê? Por mais que o enfermeiro que apraze, quem vai administrar são vocês. Então, se o enfermeiro apraza errado e você não consegue observar e sinalizar, e você estuda isso, tem noção, faz parte do cronograma de vocês, vocês também vão responder por essa medicação mal administrada. Então, vi aqui que a medicação é de 12 em 12, o enfermeiro colocou de 8 em 8. Sinaliza o enfermeiro aqui, fulano, a medicação na prescrição tá de 8 em 8, você tá de 12 em 12, o antibiótico, vamos dizer assim, você colocou de 8 em 8. Então, é uma observação em que a equipe vai se ajudar, o enfermeiro supervisiona, mas muitas vezes o enfermeiro pode, né, se atrapalhar, enfim, você sinaliza ele quanto a esse erro, tá bom? Então, até a próxima conteúdo que a gente vai falar de evolução. Fique com Deus, tchau!